das cirurgias para hemorroidas. Olha, em medicina, a ciência fala o seguinte: quando você tem várias técnicas para tratar de uma mesma doença, a medicina não chegou, não conhece, não pode entregar a técnica ideal. Qual seria a técnica ideal de cirurgia para as doenças hemorroidárias? Aquela que não tivesse dor, que não tivesse sangramento, que não tivesse risco de infecção, que não tivesse incontinência anal, que não formasse coágulos. Essa seria a cirurgia ideal. Então, você acaba extraindo vantagens de uma técnica ou de outra técnica. Eu já quero falar com isso que o bom resultado da cirurgia para hemorroida, de uma cirurgia que se propõe a tratar a hemorroida, tem uma relação direta com um bom diagnóstico. Eu sou o Dr. Paulo Branco, médico especialista em proctologia, e vamos conversar agora sobre as complicações das cirurgias que se propõem tratar a hemorroida. Então, como eu falei, como você tem muitas técnicas para o tratamento da hemorroida, muitas técnicas, a medicina não tem a ideal para entregar. Então, o cirurgião vai dar um diagnóstico correto, classificar a hemorroida corretamente, indicar a cirurgia. Só lembrando, o que é muito importante para a cirurgia da doença hemorroidária? Muito importante é o quê? É classificar. Colocar esse foquinho mais para cá, vocês verem bem aqui, bem mesmo. É classificar a doença hemorroidária. Lembra? Eu fiz uma live sobre hemorroida, hein? Dá uma olhadinha lá. As hemorroidas, o que são hemorroidas? Hemorroidas são vasos. Presente onde? Num coxim de tecidos, um coxinho composto de vários tecidos, tecido areolar gorduroso, fibra nervosa, artérias, veias, vênulas. E esse coxim forma uma roseta que fecha o ânus. Então, o ânus, quando fecha, ele tem duas portas, digamos assim. Uma é o esfíncter, liso, se mantém fechado. É chamada pressão de repouso do canal anal na manometria. Pressão de repouso do canal anal na manometria. Não é? Pressão chamada manometria, que dá pressão de repouso. O ânus em repouso, ele está contraído, está fechado. Porque senão a vida seria impossível. Todos nós teríamos incontinência anal. É o músculo esfíncter interno do ânus. É músculo liso. Só quem abre esse indivíduo, uma mensagem vindo do cérebro. Não é? Vou falar depois. A outra porta que fecha o ânus é uma roseta, formada por todo esse tecido, os conjuntos de tecido areolar. Essa roseta é uma barreira mecânica à passagem do conteúdo retal. Tá bom? Então, lembra que das hemorroidas, falamos que as hemorroidas são vasos que existem na região anal. Eu também falei que as hemorroidas, geralmente, elas são três. E a artéria retal superior, ela cai aqui no reto, essa é a artéria retal superior. Ela vai assim, ó. Então, ela tem dois ramos anteriores, direito e um ramo esquerdo, né? Que é o mamilo hemorroidário com um ponteiro de um relógio, às 11 horas, às 7 horas e às 3 da tarde. São os ramos terminais da artéria retal superior a nível do canal anal. Essa informação é importante para o cirurgião. Para ele, na hora que ele estiver fazendo uma cirurgia, que ele tem que identificar a artéria e veia,
Ele tem essa informação da topografia anatômica dos vasos hemorroidários. Portanto, às 11 horas, às 7 horas e às 3 da tarde. Tá? Esse conhecimento é importante. E falei também que as hemorroidas têm uma classificação. Existem as hemorroidas que moram dentro do reto. Existem as hemorroidas que moram dentro do reto. Hemorroidas internas são classificadas. Elas são internas porque nascem acima de uma linha chamada denteadopectínea. Nascem acima. As hemorroidas internas, grau 1 e 2, moram no reto. O grau 2 prolapsa e volta. O grau 3 faz força, prolapsa, vai lá no canal anal e reduz espontaneamente. O grau 2 vai lá no prolapso, reduz espontaneamente. O grau 3 vai lá no canal anal, principalmente nos anos hipertônicos. Ficam presas no canal anal, o paciente dá um toque, ela retorna. E a grau 4, que são aquelas pelinhas fora. Existe um cirurgião muito antigo chamado de Montenegro, que escreveu um ligamento, escrito por Montenegro, fundamentado no músculo longitudinal do ânus, que forma um verdadeiro ligamento, verdadeira ponte que sustenta essa coluna de vasos que desce pela gravidade, sentado muito tempo no computador, pela gravidade, e pode romper esse ligamento. Aí saem e não retornam mais. Enquanto a grau 3 vem o ligamento e retorna para a mucosa retal. Então essa classificação é importante, porque este é prolapso do mamilo que vai indicar uma técnica cirúrgica. E qual a indicação de cirurgia para hemorroida? Né? A medicina, a ciência fala que a indicação principal é o sangramento. Né? Que a hemorroida não costuma sangrar de maneira volumosa. Ela vai sangrando ao longo do tempo, pois é responsável até por uma anemia. Né? O sistema, a grande circulação sistêmica que sai do coração esquerdo e volta ao direito, ela é fechada. Você não pode ter uma torneira aberta, porque senão gera uma anemia crônica que pode comprometer até órgãos vitais. Né? Isquemia, baixa de oxigênio. Tá? Então, essa indicação já está sabendo. O paciente vai para a cirurgia porque ele tem uma indicação de sangramento. Ou, às vezes, como a hemorroida sai, a mucosa drena um muco que irrita a pele perianal, dá uma coceira, impõe uma qualidade de vida muito ruim, a dermatite da pele perianal. Tá? Então, essas são as indicações da cirurgia. Então, vamos ver aqui, né, um roteiro preparado para vocês, né? Um roteiro preparado para vocês. Então, as principais complicações das hemorroidas variam conforme a técnica utilizada. No entanto, algumas complicações são comuns mais a uma técnica, outro mais a outras técnicas. Né? Mas há uma relação direta da complicação com a técnica cirúrgica usada. E as principais complicações que acontecem são a dor. Ninguém quer ter dor no pós-operatório de cirurgia anal. Não há cirurgia anal indolor. Isso não existe. Todas causam dor. Mais intensa, menos intensa. Mas se o médico falar que ela não causa dor, mentira. Todas elas causam dor de intensidade, de grau diferentes. Tá? Então a dor é a queixa mais comum. A dor principalmente nas hemorroidas excisionais, aquelas que tiram. Né? Outra é o sangramento. O sangramento ocorre em 5% dos casos das doenças anais. 5% das técnicas pode dar sangramento. Esse sangramento pode ser precoce, quando ele acontece 24 ou 48 horas após a cirurgia, e pode ser tardio, quando ele acontece 7 a 14 dias após a cirurgia. Né? Raramente sangramentos requerem reoperação, mas pode acontecer. Então, sangramento, perda de sangue após a cirurgia, depois vamos falar para cada cirurgia, para modo geral. Então, o sangramento é mais difícil, o sangramento em geral, de pequena quantidade, e tem uma relação direta, o sangramento, com a qualidade do cirurgião, com a qualidade técnica do cirurgião. Há um princípio básico, 2 princípios básicos que regem o cirurgião. Ele dissecar pouco tecido, retirar pouco tecido e deixar a cirurgia limpa,
exame. Esse é um bom cirurgião. Esse é um bom cirurgião, né? Então, o sangramento pode ser precoce, 5%, né? É a estatística dos trabalhos da medicina sobre o sangramento pós-cirurgias anais. Mas eles podem ser nas primeiras 24 a 48 horas, ou 7 a 14 dias. Né? No sangramento imediato, em geral, é falha do cirurgião. É falha do cirurgião mesmo. Não fez uma boa hemostasia. É responsável pelo sangramento. Né? E o sangramento mais tardio, algumas vezes são os caras, em geral soltam e dão o sangramento. Tá bom? Mas raramente requer reoperação. A infecção. As infecções podem evoluir para abscesso, né? Formação de pus, abscesso, ou celulite perianal, aquele tecido, aquela induração, aquele edema, aquele tecido duro. Porque a bactéria, em geral, na evolução, primeiro há uma induração na região perianal. Você toca, né? Olha o abscesso perianal, lá para a fístula. Você toca, está uma induração. Você fala, não, aqui é antibiótico terapia, não tem o que fazer. Aí você vai, toca, tem uma flutuação, um abscesso. Agora sim eu vou drenar. Né? E a flora aqui é mista, é polimicrobiana. Existe mais de 1000 tipos diferentes de micro-organismos por grama de fezes. Tá? Então, o abscesso, essa celulite. Em geral, esse abscesso e infecção ocorre em pacientes imunossuprimidos, são pacientes de maior risco. Né? Então, transplantados, pacientes oncológicos, pacientes com doenças autoimunes, pacientes HIV positivo, não é? Amanhã tem uma live, às 18 horas de câncer de ânus, que eu vou falar dessa relação entre o HIV e o HPV. Mas o HIV, ele destrói os anticorpos CD4, TCD4+, responsável pela resposta, vigilância imunológica, a defesa do organismo. Né? Então, pacientes imunossuprimidos, o médico tem que ter alguns cuidados, antibiótico, a dissecção ser a menor possível, tirar menos, agredir menos possível na cirurgia, fazer uma hemostasia rigorosa, para evitar coágulos, né, que esse coágulo é que leva à formação do abscesso. Você está entrando aí, ó. Olá, João, pode agendar com a Mônica, consulta ou teleconsulta no WhatsApp. Viu, Mônica, entrando aqui, ó, João, quer agendar consulta, a equipe está aqui, viu? A equipe está toda me olhando. Né? Está entrando aí, ó. Leonardo. Tá. O cachorro tem muito medo do escuro. Faz o cachorro, que é o Leonardo. Todo mundo sabe que eu amo os cães, né? Sou apaixonado pelos cães. Né? Então, continuando. Retenção urinária é uma complicação que acontece mais na raquianestesia e ela acontece mais nos homens, né? E ela, às vezes, essa retenção na bexiga de urina, ela tem a ver com, muitas vezes, com a hiperidratação, excesso de líquidos dado durante a cirurgia. Isso pode acontecer, tá? Mas normalmente ela é transitória, bexigoma, bexiga cheia de urina, aquele desconforto, ela é transitória e, em geral, não precisa de cateterismo, né? O cateterismo de alívio. Não é? A estenose anal. A estenose anal, que é o fechamento do ânus, ela está relacionada, em geral, com o erro do cirurgião. O cirurgião, quando vai fazer a cirurgia, ele tira muito tecido, ou amarra muito tecido, liga muito tecido, né? Todas as técnicas podem dar estreitamento de estenose anal, eu vou falar isso. Mas, em geral, é por erro do cirurgião ou erro da técnica cirúrgica empregada mesmo. Estenose, o que é? O fechamento do ânus. A cirurgia anal pode dar um fechamento, olha aqui no meu dedo, um fechamento parcial, leve, moderada e severa, que é a estenose anal. Vou repetir. Olha aqui meu dedo, o ânus, estreitamento. Leve, toda a cirurgia anal dá, todas, dá um grau de estreitamento anal. Leve, moderado, severo. Porque o ânus é isso aqui, gente, ó. Não tem como não ter estreitamento anal, mesmo que seja leve. Tá? A incontinência anal.
A incontinência anal é mais frequente em cirurgias que envolvem maior manipulação de tecidos, né? Dissecção. O cirurgião pega um plano de dissecção errado, o cirurgião com pouca experiência pega um plano de dissecção errado, hemorroidas muito grandes, né? Nas hemorroidas muito grandes, com muitas peles fora do ânus, quem faz a diferença é a experiência do cirurgião. Não adianta ter um laser na mão, se ele não souber operar, não acontece nada. Você vai dar chuteira de ouro para a perna de pau, não vai acontecer nada. Né? Então, a continência anal, em geral, é por erro da técnica cirúrgica empregada. Usualmente, mais frequentemente, a retirada em excesso de tecido anal. Tá? As fístulas anais são decorrentes de infecção mais profunda. Né? O próprio laser, vou falar. O laser, você colocar uma intensidade errada. A intensidade do laser correta, qual é? Ele vaporizar tecido. Você coloca uma intensidade muito grande, muito profunda, ele cria um túnel que absceda, forma um abscesso e depois a fístula perianal. Mas é muito rara a fístula perianal. Em qualquer cirurgia de hemorroida é muito rara. Se bem sincero, eu nunca vi. Só de referência da literatura. A trombose hemorroidária. A trombose hemorroidária pode acontecer, né, por exemplo, no anel elar, no PPH, nos grampos. Pego toda a circunferência, a drenagem venosa abaixo dos grampos é difícil, pode formar um coágulo até externo. Ligadura elástica, né, que você não pega totalmente, pode dar também coágulo e trombo. Tá bom? Então, essas cirurgias, todas elas, né, quais são as cirurgias que se propõem tratar a hemorroida? A cirurgia convencional, né, a cirurgia clássica, chamada técnica de Milligan-Morgan, aquela que se deixa aberta, ou Ferguson, que se fecha. Não é? Elas podem ser com bisturi convencional ou pode ser com laser. Eu agora, nos últimos 8 anos, eu só faço com laser. Vou falar o porquê. Com anestesia local, sedação leve e alta a seguir. Esse paciente recebe um guia pós-operatório. Todos os pacientes operados no meu hospital, na minha clínica, recebem um guia com as orientações comportamentais e nutricionais, o que deve comer no pós-operatório. Tá? Então, vamos lá. Cirurgias quais são? É convencional, grampeador, PPH, né? Grampeador, PPH, THD, né? A desatralização transanal hemorroidária, né? A ligadura elástica, que é uma cirurgia, né? Essas são as principais cirurgias propostas a tratar a hemorroida. Olha, eu falei lá no início que o mamilo, o prolapso do mamilo, tem grande importância no resultado da técnica cirúrgica empregada. Vou falar o que eu penso. As técnicas que atuam dentro do reto, grampeador, PPH, bucopexia mecânica, THD, né, Chuley, da artéria, ligadura elástica. São as mais realizadas. São as mais realizadas com mais frequência. Né? Existe o laser diodo, que eu não vou falar, eu também não acredito, mas são realizadas com mais frequência. Tá certo? E as hemorroidas fora, técnica convencional ou o laser. Né? Olha só, vamos começar pelo grampeador. A dor do grampeador, em geral, é uma dor suportável. Né? O sintoma dor acontece em 1 a 3% dos casos, dos trabalhos da literatura, e pode acontecer a chamada síndrome da dor pélvica severa. A dor pode ser de leve, a síndrome da dor pélvica severa. Essa dor, ela é decorrente de uma tração excessiva dos grampos. O grampo traciona muito o mamilo, o prolapso, e aí acaba pegando plexos nervosos submucosos. O paciente tem dor. Tem paciente que irradia essa dor até para a região lombar. Tá? Então, isso é fruto da técnica do grampeador com indicação errada. Se o médico vê que o prolapso é muito grande, ele exclui grampeador. Se o médico vê que tem pelinhas fora do ânus, ele exclui grampeador. Né? Não, ele quer trazer o prolapso para dentro,
e aí a tração é excessiva, pega esses plexos nervosos e tem uma dor intensa, que é a síndrome da dor pélvica severa, irradia até para a pelvis e para a região lombar. Eu vi alguns pacientes desses da minha vida, é uma dor muito ruim, tá bom? Sangramento dor. Então a dor, geralmente já falei, o sangramento no PPH. O sangramento ocorre em cerca de 5%. 5% dos pacientes que fazem a técnica do grampeador podem ter o sangramento. O sangramento pelo grampeador, ou ele é, falei, precoce, 24, 48 horas da cirurgia, ou ele pode ser tardio. O sangramento tardio é porque, quando você coloca o grampo, a formação do granuloma, fibrose, às vezes se forma uma escara em torno dos grampos. E essa escara, ela cai, produzindo um sangramento mais tardio, com 7 a 14 dias. Tá? Que raramente requer reoperação. Retenção urinária, que ocorre mais nos homens, que fazem a raquianestesia. Né? A perfuração retal ou fístula retovaginal pode acontecer. O raciocínio é simples, né? Na realidade, vamos falar da perfuração. A perfuração é quando o médico coloca o grampeador, ao invés de colocar aqui, próximo à massa muscular, ele coloca muito alto o grampeador. E aí transfixa, que o reto ele só tem mucosa e músculo. Ele não tem peritônio, ele não tem serose. Então pega toda a parede e reto livre pode causar uma perfuração com abscesso periretal. Tá? Então a perfuração. E pode também aí, por pegar muito tecido, uma perfuração retovaginal que eu nunca vi. Né? Eu comecei no início, eu fiz os casos de grampeador, mas eu não uso grampeador porque eu acho um canhão para matar o mosquito. Né? Em vez do grampeador, eu prefiro a ligadura elástica, é simples. Mas o grampeador, quando tem complicações, são de difíceis solução. Eu estou falando aqui, difícil. Essa outra complicação difícil do grampeador é a estenose, é o fechamento. Fechamento, a estenose. Né? Gente, é difícil, viu? Pelos grampos. Porque o grampo é um corpo estranho, se forma um granuloma, os fibroblastos vão lá, isolam, não dá para fagocitar, depois cria uma fibrose em cima, um halo, em toda a circunferência dura, que você não consegue resolver. Ainda no início, se for próximo à cirurgia, essa estenose pós-grampeador, você pode tentar a dilatação pneumática por via endoscópica. Isso foi o balão. Entendeu? Aqui dá o estreitamento, ó o balão. Ó o estreitamento, ó o balão. E é progressivo, às vezes, para não provocar um arrebentar, né? Você não sabe direito ali como está intramural, dentro do tecido, insere. Né? As várias aplicações. Ó. Tá vendo? Tá passando nada, olha lá. Olha aqui, por via endoscópica. Faz a dilatação pneumática. Quando a estenose pós-grampeador ela é muito tardia, aí só a anoplastia, uma plástica anal para resolver. Só a anoplastia. Tá bom? Você tentou até anotomia, cortar. Quando tem um halo de fibrose sem grampo, você tenta anotomia mesmo. Né? Você secciona aqui para abrir e dilata no intraoperatório. Mas aqui não dá porque tem fibrose que fixa os grampos. Tá bom? A trombose é uma complicação também que pode acontecer, né? Já falei, os grampos transfixam toda a parede, a drenagem venosa é ruim, pode formar coágulo abaixo, onde foi colocar os grampos. A recidiva do grânulo, a recidiva da técnica do PPH, o grampo é a maior que tem. O prolapso por cima. É como se ficasse fixo os grampos e a mucosa prolapsa por cima. Tá? A recidiva das hemorroidas é maior no grampeador, no PPH, do que na técnica convencional e do que na técnica com laser. Tá bom? Então, entenderam? As principais do PPH?
No meu entender, o pH, PPH, o pH indicado para hemorroidas internas de grau 2 e 3. Fazer em grau 4 aí é a história da combinação de cirurgia. O indivíduo, vou fazer o PPH e vou tirar as peles. Vou fazer o PPH e vou tirar com laser. Ele expõe o paciente a duas complicações se não der certo. A complicação do grão, por exemplo, a estenose, uma infecção, e a complicação da hemorroidectomia, que é o estreitamento anal, uma fissura residual, não cicatriza. Entendeu? Então esquece, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode até tentar, mas você tentou numa hemorroida que mora dentro do reto. Mas eu prefiro a ligadura elástica do que o grampeador. Só entrando aqui, a gente consulta com a Mônica, Clélia Maria, toda vez que vou evacuar fezes duras, meu ânus dói e inflama. Fezes duras é conhecida, né? E a mulher, você está vendo? As mulheres têm o hábito de se evacuar em casa, né? As fezes desidratam dentro do corpo. E quando evacuam, são fezes duras que traumatizam a parte interna do ânus, inflamando, dando a proctite, por isso que ela tem ardência. Tá bom? Qual é o nome dela? É Clélia, é isso? É. A Clélia Maria. É isso aí, Clélia Maria. Tá bom? Outra, entrando aqui, o Jair. Oi, Jair, tudo bem? Jair, seu doutor, passei pelo proctologista, ele falou que não tem cirurgia de fissura anal a laser, só de fístula. Se ele falou que não tem a cirurgia de fissura anal com laser, eu convido o colega, e você também, a ver no meu canal. No meu canal tem mais de 20 a cirurgia de fissura, mostrando como é que eu faço. Né? Você tem que ter a humildade, você não faz, você tem que ter a humildade de falar, olha, eu faço, mas não tenho laser. Você falar que não desiste, aí você tem que olhar o meu canal para aprender, não é? Que pode ser feito. Você não pode, né? Os cirurgiões, eles têm um problema, né? Eles não têm, muitas vezes, a empatia, né? E a humildade. Né? A empatia porque deixa você no sofrimento. Ele não faz e fica dando pomada e injetando toxina. E a humildade para te falar que ele não sabe fazer com laser. Não tem problema nenhum. O foco é o paciente, o foco não é o médico. Agora, o médico tem que ter a humildade para falar isso. Então, não tem empatia. O plano de saúde, então, está cheio, né? O plano de saúde está cheio dessa falta de empatia. Então, porque o plano de saúde não cobre o laser, já começa daí. Então, já vai falar que não tem laser, não existe mesmo. Entendeu? Então, se olhar no meu canal, @proctologista Dr. Paulo Branco, tem cirurgias anais lá com laser. E também para LGBT, tem o @proctologista para o gay, outro canal de vídeo que eu tenho só para a galera LGBT, que lá também tem, eu fazendo a cirurgia da fissura com laser. Tá bom? Fica tranquilo, importante que você vai ter seu problema resolvido. Com anestesia local, hein? E sedação leve, tá bom? Então vamos entrar aqui agora no THD, a desarterialização hemorroidária transanal. Né? É um procedimento minimamente invasivo, é um procedimento guiado por Doppler. Olha, a artéria, a hemorroida, em geral, a artéria nutre os vasos hemorroidários, né? Aquele complexo artério-venoso. Né? Então, o sangue que vem pela artéria passa para a veia enche, na parede das veias existe micro-orifício, o sangue passa vermelho em jato. Pergunta de concurso, por que a hemorroida é uma veia, o sangramento é vermelho rutilante? Porque o sangue que vem pela artéria passa para a veia e, sob pressão, a veia é rica em fibra elástica, a artéria é rica em fibra lisa. Por isso que ela contrai, a pressão é maior que na veia, é um gradiente de pressão. Então, quando há um gradiente de pressão, a artéria é maior que a veia, o sangue tende a passar de maior pressão para de menor pressão. Por essa via, né, você vai pela Avenida Paulista, pega a Alameda Santos, para ir pela Alameda Santos tem que pegar uma paralela. Então, esse paralelo é a fístula artério-venosa. Ora, então raciocina, se você ligar a artéria, a veia puxa. Esse é o raciocínio do THD, a desarterialização hemorroidária transanal. Né? Você identifica e você chuleia a artéria. Eu confesso que eu cheguei a fazer casos de THD, né? Mas ela tem um problema. Primeiro, ela tem péssimo resultado quando tem pelinhas fora.
Eu confesso que eu apanhei. Péssimo resultado quando tem pelinha fora. Né? Então é indicada, a semelhança do grampeador, ela é indicada para hemorroida grau 2, 3, que sangram. Tá. Aí quais são as complicações do THD? Primeiro, o fio. O fio não aguenta, não suporta a tensão. Muitas vezes o fio solta e ainda não rolou a cicatrização. Então abre uma ferida no meio contaminado. Segundo, o médico pode pegar muito tecido. Há uma necrose e formação de uma ferida também. Terceiro, a dor. O médico, no intuito de trazer a pelinha que está fora para dentro do reto, ele vai com o fio até próximo da linha denteada e puxa. É a mucopexia. E aí o ponto é profundo, pega plexos nervosos, no THD você tem a dor. O sangramento, ele pode acontecer também no THD. Por falha, esse sangramento é devido à falha da ligadura das artérias. Muitas vezes o fio não pega a artéria, o paciente tem um sangramento. Né? Prolapso residual. Se a pexia não for feita de forma adequada, há um prolapso das veias. Prolapso das veias hemorroidárias. Isso pode acontecer também no THD. Trombose, pode ser após ligadura parcial ou ligadura total com drenagem insuficiente, abaixo, formação de coágulos. Tá? Então, a dor, sangramento, o prolapso, né? E a recorrência? A recorrência da THD, os trabalhos mostram que ela é até menor, um pouco menor que a ligadura elástica, mas ela é maior que a cirurgia convencional. A cirurgia que dá menos recorrência é a convencional. Lógico, estou falando para prolapsos mamilos que estão afora do reto. Mamilos internos de grau 4. Né? Muito bem. Essas foram, então, as complicações do THD. E a ligadura elástica? A ligadura elástica, eu particularmente sou fã da ligadura elástica. É um procedimento que não agride, é um procedimento que você faz no consultório, na clínica, você brinca até, sai e vai no shopping, não é? Se a ligadura elástica for feita corretamente, o paciente tem muito pouca dor, exceção de peso, muito pouca dor. Então, essa linha denteada aqui, ó, acima dela é a mucosa do reto. A inervação da mucosa do reto, ela não dói. Ela não dói. Abaixo dessa linha denteada, chamada linha pectínea, é pele, portanto, inervação sensitiva, dói. Seu anel elástico tem que ser colocado aonde? Na parte que não dói. E aonde, quais são as hemorroides que se originam acima dessa linha que não dói? Hemorroide interna de grau 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Grau 4, revestida por pele hemorroide, as pelinhas fora. A gente colocar uma liga, um anel elástico, 2 anéis elásticos na pele. Não dá, né? Então, deve ser colocado aqui. Então é o seguinte, ó, você tem um vaso. Olha a cor do vaso. Você coloca um anel ou 2 anéis. O anel aperta, por isquemia, ela cai. Em geral, cai com 7 a 10 dias. Né? Vamos começar pela dor. Só dói por erro técnico. Você só dá uma pequena sensação de dor, um desconforto, sensação de peso, que o anel elástico está ali, né? Na área sensitiva. E às vezes é colocado numa área, que é a área sensitiva antes da linha denteada, que é aquela área que dá a percepção da consistência das fezes, cocô duro, cocô líquido, né? Aquela área te dá essa percepção, essa sensibilidade. Ela está ali, devido querendo evacuar, entendeu? Então deve ser colocado um pouquinho acima da linha denteada, para dar essa sensibilidade de peso, de urgência evacuatória, entendeu? Então, se tiver dor, é erro técnico. Né? E o sangramento? O sangramento do anel elástico, olha, você coloca o anel elástico, que é uma cirurgia, porque perde tecido, por isso que ela está aqui. Tá certo? Entendeu o que eu estou falando? Então a gente fala, anel elástico não é cirurgia. É cirurgia sim, porque tem perda de tecido, só que não perde na hora. Você coloca o anel elástico, depois de 7 a 10 dias a hemorroida cai. Quando a hemorroida cai, esta base aqui pode ter um vaso, ele pode sangrar. Às vezes o paciente faz o anel elástico, ele volta e fala, doutor,
Por 10 dias, eu tive um sangramento, é normal. É o sangramento que ocorre por queda da hemorroida. Às vezes o anel está segurando ali, fazendo hemostasia, ele cai junto e aí o vaso sangra. Eu passei muitos anéis na minha vida e não reoperei ninguém por causa de sangramento. Tá bom? Mas pode acontecer. Então, o sangramento. E a trombose? A trombose ocorre pela alteração do fluxo sanguíneo local. Você coloca o anel, aquele vaso antes, pode trombosar. Você interromper um fluxo. Pode acontecer? Pode. Trombose pós-ligadura elástica. Tá bom? E infecção? E a infecção? A infecção pode acontecer sim. O médico tem que ter muito cuidado nos pacientes que ele faz anel elástico e não menosprezar o procedimento. Porque fica uma ferida no meio contaminado. Aqui vai uma dica, Lembra que eu falei que você tem um reto, você tem uma hemorroida, lembra? A artéria retal superior, a disposição dela são 2 ramos, direito e um esquerdo. Se essa hemorroida é essa, só olha fora, está lisinho. Você faz uma anoscopia, faz aqui, ó, uma anoscopia, pum, olha lá dentro, muitos mamilos hemorroidários grandes, lá dentro eles ficam próximos um do outro, então tem que ter cuidado. Quando você olhar, essa é a dica para o proctologista, que faz a ligadura elástica, quando você olhar lá dentro e ver as hemorroidas são grandes, próximas, muito tecido, aí faz depois de 30 dias faz outra, depois de 30 dias faz outra. Porque senão você corre o risco de criar uma ferida muito grande no reto, uma ferida em meio contaminado, Se o paciente for de risco, pior ainda, oncológico, transplantado, com doença autoimune, aí a infecção pode levar até septicemia, inclusive até sepsis. Diabético também, outro fator de risco. Tá? Então vou te dar essa dica para médico. Você fez a anoscopia, viu mamilos grandes, muito grandes, próximos um ao outro, gira o anoscópio, faz em sério. Se ele for pequeno, não, eu faço uma só. Eu tenho colocado 2 anéis elásticos nas hemorroidas maiores. Menor, 1, 2 na hemorroida maior. Soltar um anel elástico, tem outro. Porque a hemorroida tem que ter um pescoço para o médico colocar o anel elástico. Você fala que a melhor hemorroida para o anel elástico é a melhor hemorroida para indicação de grampeador e a ressecção e desatralização transanal, THD. Porque aquela hemorroida que vem, coloca a cabeça para fora, olha para o médico. Ela entra no anoscópio, adentra no anoscópio, fica olhando para o médico. E aí você coloca o anel na base dela. Pronto. Então, a melhor técnica para hemorroida grau 3 é o anel elástico. Não agride, não fica com grampo, não chuleia, não costura ânus e reto, não acontece nada. Não acontece nada. O vidro fica bem. Mas com esses cuidados, eu costumo até dar antibiótico, viu? Com 7 dias. Porque às vezes, olha, a ferida ficou grande ali, bem contaminado, não vai morrer por causa do antibiótico, eu prefiro o excesso, entendeu? Com óleozinho de girassol lá dentro também, Bacana. Então, a trombose é a infecção do abscesso. E a recorrência, A recorrência pós-anel elástico, ela foi observada mais, olha, o que eu falei, há uma relação direta entre o diagnóstico e a técnica usada. Olha onde a ligadura elástica tem resultado pior. Exemplo, quanto maior o prolapso, quanto maior a saída de tecido, pior o resultado. Por quê? Porque não tem o pescoço que eu falei. Se eu olho o mamilo hemorroidário, ele não tem o pescoço, ele está inteiro lá dentro, não dá para colocar o anel. Você não consegue, é um vaso, você não consegue passar o anel no vaso. Entendeu? Ligadura elástica. Vamos ver aqui. Galera entrando. Fernando João. Eu estou com hemorroida e as dores estão irradiando para os glúteos. Olha, João, eu faço proctologia há 39 anos. Eu nunca vi, não. Primeiro que a hemorroida não dói. A hemorroida só dói quando ela está trombosada, tem um coágulo dentro dela. E só nos 5 primeiros dias, Golliger mostrou isso, no trabalho prospectivo. Nos 5 primeiros dias, que é o edema. O gráfico é interessante, ele vem, faz a trombose, sobe a dor, 5 dias ela desaparece. Fez banho de assento, já era. Então, essa dor que está indo para o glúteo, dá uma olhadinha. A região lombar,
né? Coluna, né? Uma ressonância magnética, né? Para estudar melhor, porque dor de hemorroida nem tem, e se tivesse, não vai para o glúteo. Tá bom? Então a galera entrando aí, GG. Doutor, cirurgia de fissura anal convencional é muito dolorosa? Olha, a cirurgia que eu mais tenho prazer de fazer, né, ao longo dessa caminhada aí longa, né? Gente, eu faço isso há 39 anos. Brincadeira, né? Os últimos 18 com laser. Mas a cirurgia da fissura anal é a cirurgia que me dá melhor prazer no resultado. Porque às vezes o paciente entra no consultório com posição antiálgica. Está sentado de lado, né? Não aguenta. Tem um paciente que implorou para o médico fazer. Implorou. É simples o raciocínio. O médico não sabe fazer, o médico não quer fazer porque tem medo da incontinência anal. Aí surge essa onda de botox. Botox demora 2, 3 meses, depois volta. E a cada vez que se reaplica o botox, se estimula a tua medula a produzir anticorpos. Então o botox vai perdendo o efeito. Se demorar 3, demora 1, demora 2, demora 1 e acabou. Botox é coisa de proctologista que não sabe operar, que tem medo da incontinência anal. É isso que eu acho, porque eu tenho reoperado pacientes que passaram botox. Não adiantou nada. Aliás, hoje o paciente nem vai. Quando fala, já viu meu vídeo, me procura direto. Entendeu? Mas a dor da fissura anal, não. Porque a fissura é o quê? É um músculo fechado. Você soltou o músculo, acabou a doença. A fissura anal, a teoria mais aceita, que é uma úlcera, uma ferida isquêmica. Né? A fluxometria com Doppler, o ânus tem um teto e um assoalho. A fluxometria com Doppler mostrou que tinha pouco sangue no assoalho, na comissura posterior. Então falou, epa, peraí, quem não deixa isso? E quem não deixa? Aí surgiu um exame chamado manometria no retal, que mostrou que quem não deixava é o músculo esfíncter interno, está com pressão alta. O que é que o médico pensou? Pô, se eu baixar a pressão, chega o oxigênio e acabou o problema. Exatamente isso. Mas se eu baixar a pressão, que eu faço com laser, o laser torna impossível a incontinência anal. Impossível, porque ele é todo programado. Agora tem que ser a equipe que sabe mexer com laser. Tá certo? E nada do médico, sei lá, fissura anal crônica, tem uma pele, a úlcera e a glândula. O cara vai lá, tira a pele, injeta a toxina. O cara vai lá, tira a pele e limpa a ferida com laser. Ó, vai trazer colágeno. Limpar com laser, depois o fibroblasto vem, deposita colágeno. Eu não acredito nisso, esquece. O Instagram tá cheio disso aí. Esquece. O proctologista que sabe fazer, faz o que a ciência indica. Fissurectomia, tira a fissura com laser, como eu faço, e esfincterotomia. Ou no leito, na fissura, ou lateral no ânus. Quando a fissura destruiu muito o ânus, você limpa, deixa ali, vai para a lateral e baixa pelo lateral. Uma área virgem, para não agredir mais ainda aquela área que está muito agredida pela fissura não. Mais gente entrando aqui, Gerson. Estou com 20 dias de hemorroidectomia para hemorroidas externas. Queria fazer minha cirurgia com o doutor, mas de qualquer maneira já realizei esse procedimento. É isso aí. Vou falar já sobre a cirurgia convencional, qual o pulo do gato, hein? Não sai daí, viu, Gerson? Vou falar qual é o meu pulo do gato da cirurgia da hemorroida, tá bom? E a cirurgia da hemorroida com laser? Olha, o laser, ele se manipulado de forma correta, por equipe treinada, eu tenho a mesma equipe que trabalha com laser há 18 anos, pronto. Eu só sento e opero, sento, pego e opero. O pessoal faz tudo. Quer fazer tudo, a intensidade de corrente correta, o tipo de corrente contínua correta, né? Então, está treinado, eu confio nas pessoas que trabalham comigo. Tá? Responsável por equacionar todo o laser é a Mônica. A Mônica chega antes, equaciona todo o laser, pronto, eu chego e opero. Entendeu? Por quê? Vai que ela coloca numa corrente, olha bem, qual é a corrente que eu quero para o laser? Quero que o laser vaporize o tecido. Porque o laser, ele emite calor. O calor pega a água de dentro da célula e passa a água a vapor. Então ele vaporiza o tecido. Aí ela vai lá e coloca uma intensidade que carboniza o tecido, destrói o tecido. Vou ter problemas. O primeiro problema que eu vou ter, formação de úlceras e feridas.
né? Formação de úlceras e feridas. Porque aquela corrente foi para extrair tecido, uma região muito delicada que eu estou trabalhando. Eu quero só que vaporize. Porque em vaporizando, eu tiro menos tecido, cicatrização é melhor, agrido menos fibras nervosas, portanto, menos dor. Menos dor. Lembra que eu falei no início? Se o proctologista falar que a cirurgia não dói, levanta a cadeira, sai pela mesma porta. Menos dor, mesmo laser. Tá certo? E menos infecção. Não é? Porque quanto mais o cirurgião agride tecido, mãozão agride o tecido, corrente laser errada, mais carboniza com cautério, numa região contaminada que é ano retal, ora, mais casa ele forma para as bactérias, mais infecção tecidual, mais infecção do tecido biológico. O que eu quero fazer tudo com laser é agredir pouco tecido biológico. E o que eu falo é que operar com laser é mais difícil que operar a cirurgia convencional. Porque o laser tem que ter a equipe técnica e um cirurgião que saiba manipular, secar o tecido com laser. Por isso que eu falo, o indivíduo para operar com laser tem que ter 10 anos de experiência. Aí eu vejo no Instagram, tem um monte de gente nova. Aí o cara fala, não, eu alugo laser. Mas peraí, se você aluga o laser, só faz venda casada. Não cria experiência com laser. Não cria. Aí é pelinha fora. E o laser vai muito além de só pelinha fora. Eu faço pelinha fora. Principalmente das mulheres nos gays, por motivo estético. Né? Aquela hemorroide externa, que fica com pelinha, vaporiza com laser. Tá bom? Então vamos lá, a dor. Né? Geralmente ela é menor que nas outras técnicas, a técnica com laser. Né? O laser, o calor, causa um edema tecidual. Esse edema leva 7, 10 dias para regredir. Por isso que o banho de aceto com água morna e anti-inflamatório oral são bacanas em pós-operatório. Né? Sangramento. Olha, o sangramento do laser, o laser corta e já sela os vasos. Agora, por chamuscamento. Agora, o laser, ele fecha vasos menores. Vasos maiores tem que ligar com fio. Eu já apanhei. Eu opero com laser por 19 anos. Eu já apanhei. Tá? Então, vaso está no plano certinho. Olha bem, quando é que o cirurgião sabe que está no plano certo ou errado? É só o sangramento. Para você, cirurgião, quando você estiver secando o tecido, começar a sangrar muito, para, está no plano errado. Para, está no plano errado. Quando você for bonitinho ali, dissecando, não sangra nada, está no plano correto. Tá? Então, você não, no laser, ó, a mão está aqui, ó, olha a mão. Eu não estou manipulando o tecido, a mão está aqui, ó. É mais difícil. Epa, aquele é o músculo esfíncter interno, epa, externo, epa, artéria. Você tem que saber. Só no olhar. Por isso tem que ter 10 anos de experiência na cirurgia convencional. Tá bom? Sangramento. Então, sangramento para vasos maiores, liga, amarra, a cirurgia combinada. Vasos menores, não. E vasos maiores você pode até cauterizar com bisturi convencional. Não tem desmérito nenhum, não, porque a ciência fala que para vaso grande o laser não é bom. Ponto. Laser de gás carbônico. Tá certo? Recidiva, recorrência. Se o laser não for aplicado corretamente, a recorrência é alta. Se o laser for aplicado corretamente, a recorrência é baixa. Tá? Nas hemorroidas com muitas peles fora, quem faz a diferença primeiro é o médico, é o técnico. Usando uma tecnologia como o laser, fica melhor para os resultados. Tá certo? Entendido? Alguma dúvida? Vamos ver aqui. E queridos espectadores, não precisam mais. Agende sua consulta, teleconsulta. A consulta fala com a Mônica, é uma central, uma teleconsulta, 98666-3281. Se a minha equipe está atuando também, São Thomas, que está participando aí também, o Thomas organiza, né? O Thomas é aquele diretor artístico, né? O Thomas é um indivíduo de bom gosto, boa apresentação, é um cara que gosta, tem um negócio bacana do vídeo, o cenário, então é ele que está participando também na coordenação, tá bom? Um cara de bom gosto, né? Jair Santos, doutor,
mas a convencional com a mesma potência, porcentagem de eficiência ou laser chega a ser mais. Olha, o laser só tem bom resultado se o cirurgião tiver experiência com laser, em qualquer parte do corpo. Senão é melhor fazer a convencional. Tá? Eu faço há 19 anos com laser. Obrigado, galera entrando aí. Esse doutor é excelente, obrigado. Eu super recomendo. Olha aqui, entrando aqui, a Josi Chaves, esse doutor é excelente, eu super recomendo. Obrigado, Josi, ó, todo o coração para você, viu? As mulheres que estão numa fase maravilhosa, né? A Josi. O pessoal tá entrando aí, ó. Tá bom? Mais um. Renato, ô Renato. Hipertonia anal, volta ao normal sem cirurgia? Não. Ânus hipertônico é ânus hipertônico, né? Não volta ao normal. Principalmente quem tem... Né? Eu trabalho muito com os gays, quem me acompanha sabe disso, eu trabalho com galera LGBT maravilhosa, 29 anos. 29 anos. E tem um canal agora só para vocês, viu? @proctologista para o gay, e tem cursos também. Mercado Livre e Amazon, coloca manualgay.com.br. Mas ânus hipertônico, não. Se o ânus for, vou te dar um divisor de águas aqui. Existe um exame que mede a pressão desse ânus. Um exame específico para isso. Se a pressão for baixa, vai para o tratamento conservador, pomada, clínico. Se a pressão for muito alta, só a cirurgia resolve. Uma cirurgia que tem feito com laser, anestesia local e sem internação. Tá bom? Jair Santos. Doutor, eu fico impressionado com todo o profissionalismo e humildade com as pessoas. Obrigado, Jair. De verdade. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Que Deus te abençoe também, Jair. Tamo junto, viu? Caminhada longa, difícil. Difícil. Mas Deus nos ajuda, tá bom? Obrigado pelos elogios. E a mais galera entrando, estou super feliz, viu, com essa live, muito bacana. Por mim, ficaria até 8 da noite aqui falando com vocês e respondendo, viu? Não tem problema não, Edinaldo, José. Doutor, a pessoa pode viver com uma fístula sem fazer cirurgia? Não. Não há remissão da fístula, não. Fístula, o padrão ouro de tratamento é cirúrgico mesmo, tá certo? Não tem, porque você tem um buraco no reto que as fezes entram e saem na tua nádega. Então você tem que tirar, que é o buraco? Era uma glândula que foi destruída. Bom, então ficam 2 anos, os anos, e o orifício da fístula. Então a fístula é uma doença, é um canal, e com o tempo ela é pavimentada. O mesmo tecido de revestimento do reto, forra a fístula, então ela não cicatriza mais. Tá? Doutor, a pessoa que vive a fístula, agora o Floronato. Boa noite. Fezes com muco e amarelas pode ser o quê, doutor? Fezes com muco e amarela lembra uma doença chamada retocolite ulcerativa inespecífica. É uma doença autoimune que atinge e compromete a mucosa do reto e intestino grosso. A confirmação diagnóstica ficam úlceras lineares. São vistas pela colonoscopia e a confirmação é dada pela biópsia. Existem mais células chamadas células gigantes do tipo Langerhans, que na biópsia, no resultado, confirmam a retocolite ulcerativa. Tá? Boa noite, fezes com muco, já respondi. Agora, milícia. A milícia, comer doces prejudica as hemorroidas? Não, comer doce engorda. Tô brincando, viu? Mas comer doce, né? Para você não ter hemorroida, você tem que pegar o teu prato, 30% fibra. Tá bom? Acabou. Pega o teu prato, 30% fibra. Tá? Aquele docinho é bacana, né? Tá um calor, gente, aqui, ó. Licença, viu, moçada? Vou tomar. Porque a voz já tá indo. Tá um calor em São Paulo terrível. Tô falando com vocês aqui, ó, social, bacana, mas tá um calor. Um sol para cada um aqui em São Paulo. Amanhã tem uma live super bacana, né? Esse horário, vou falar sobre câncer de ânus e chamar atenção muito, né?
da infecção pelo vírus do HPV subtipo 16 e 18, que está presente em mais de 90% dos casos de câncer de ânus, hein? Manhã, hein? Mais especificamente do câncer epidermoide, que é o mais frequente. Valdir Oliveira, boa noite, doutor. Durante a evacuação, as quantos vêm achatadas, fezes, vêm achatadas muito, o que pode ser? Fezes achatadas, em geral, é que você tem o esfíncter muito contraído, o cocô sai assim, ó, plano, achatado, ou em bolinha. Agora, se tiver sangue, já muda a história. Se eu estou falando de uma doença benigna, hipertonia do músculo anal, uma situação chamada de anismo, relaxamento parcial do músculo, as fezes saem microscópicas. Aqui no Rio de Janeiro, obrigado, é a Milícia, tudo bem? Rio de Janeiro, galera do Rio, hein? Joguei muito futebol aí, viu? O Rio é maravilhoso, né? O Rio é maravilhoso, o Rio... Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, apaixonado pelo carioca. Carioca é descontraído, descolado, bacana, né? Bacana, olha só. Aline Maria, olá, doutor. Destino preguiçoso, o que fazer? Aí tem que rever a fibra e a água, né? E dar aquela malhadinha. O exercício físico estimula o peristaltismo intestinal, né? Tá com a cabeça boa também, né? Na cabeça é ruim, baixa serotonina, que é uma substância, um neurotransmissor que estimula o peristaltismo, e aí ele fica preguiçoso, acumulando gases, né? Então, rever o lado emocional, rever o sedentarismo, malhar, né? Aquela caminhadinha de 1/2 hora, 5 vezes por semana, e rever a quantidade de fibra e água. Qual a quantidade de água? O cálculo é simples. 30 ml multiplica pelo quilo peso. Tá calor, 50 ml multiplica pelo quilo peso. Tá bom? Aí você rever aí para acertar, fazer as pazes com o teu intestino. Luan, diagnosticado semana passada com a doença de Crohn. Sempre fui muito saudável, mas estou sofrendo muito. Estou com 2 fístulas, estou tomando imunossupressor. Entendo, Luan, difícil, viu? Doença de Crohn, ela é uma doença granulomatosa, crônica, não caseificante, para diferenciar da tuberculose, e que atravessa de uma víscera para outra, ou atravessa do reto para nada. Aí é mais difícil, né? Doença de Crohn é muito difícil, as fístulas têm um resultado menores. Agora, o pulo do gato no Crohn é o momento, Luan, que você vai ser operado. O momento que você vai operado. Se faz o imunossupressor, observou que houve remissão, tá só o trajeto tira. Esse é o pulo do gato. Junto com o teu proctologista, vai acompanhando. Esse momento, às vezes, demora, ou pode até não acontecer. Querem novas fístulas pelo Crohn. Mas o pulo do gato é o momento. Tá sequinha, não tá drenando. Tá. Tira a fístula. E mais outros aceitos. Faz câmara hiperbárica depois. Tá bom? Jefferson Oliver. Olá, doutor, boa noite. Tenho síndrome de Crohn, parei os medicamentos, estou me sentindo bem. Corro risco no futuro? É uma doença crônica, né? Controle teu emocional, né? Uma doença muito urbana, emotiva, né? É uma doença autoimune, quer dizer, você pode ter um gatilho o disparo autoimune e residência da doença. Né? Então, muda o estilo de vida. Muda o estilo de vida, doutor. Muda o estilo de vida. Comportamentos e alimentação. A galera entrando aí, ó. Por mim, ficaria até mais tarde, viu? Tirando a dúvida de vocês. Mas amanhã eu volto, às 18 horas. Vamos bater aquele papo sobre câncer de ânus, que aumentou muito, né? Principalmente entre homens que fazem sexo com outros homens, pelo risco da infecção pelo vírus do HPV. O vírus HPV se solta quando está associado, principalmente ao vírus do HIV. Vou falar tudo isso amanhã para vocês, numa live Câncer de Ânus, às 18 horas. Tá bom? Um abraço, espero ter contribuído com a saúde de vocês, aqui nesse estúdio bacana que eu montei bem intimista, para ter aquele papo bacana com vocês, tá bom? Para finalizar, Aline, boa noite, doutor. Um abraço do Rio de Janeiro. Abraço, Aline. Adoro a tua terra, viu?
O sol aí agora tá tudo também, né? Um sol para cada um. O Rio é demais, né, gente? O Rio é. O Carioca é leve, né? Bacana. É, o Carioca é totalmente. Eu adoro o paulista, eu amo São Paulo também. Agora em São Paulo, eu sou nascido em Belém do Pará, amo São Paulo. Né? Mas o segredo para vocês, amo shopping, tá bom? Mas amo a praia também. E o Rio é tudo, né? Chuveirão, aquela areia, futebol, né? O Rio é tudo. Tá bom? Um abraço. Entra no meu canal de vídeos, o maior canal de vídeos do mundo. 4.100 vídeos agora para vocês verem, seguramente muitos vídeos sobre todas as doenças anais, né? O Luan agradecendo aqui, obrigado pela dica, é isso aí, é o Luan, obrigado pela dica, sinto muito, bacana, é bacana ter contribuído um pouco com a tua saúde, Luan, obrigado por todas as explicações, uma boa noite, Carolina, endometriose intestinal, comunidade, é muito. Na Carolina, endometriose é a implantação da mucosa do útero, né? Do intestino. Então ela tem resposta hormonal também. Quando você menstrua pela vagina, você sangra pelo reto. Faz uma colonoscopia. Ou você faz supressão hormonal, né? Supressão hormonal, você faz uma colonoscopia e sem identificar a endometriose, ele fulgura a endometriose. É mais difícil porque tem risco de perfuração, né? Mas para área muito pequena ele resolve, tá bom? Então entra no meu canal de vídeos, o maior do mundo, @proctologista Dr. Paulo Branco, siga de atualização para receber as notificações, dá um like se gostou, dá um testemunho lá, vai lá do canal, gostou da live, né? Para você LGBT, também o único canal do mundo das doenças anais, não há outro canal no mundo fora esse, que é o @proctologista para o gay, né? E um site muito bacana, muito atualizado, www.drpaulobranco.com.br, tá bom? Instagram, tem Instagram LGBT, o proctologista.sem tabu, tem o Instagram para as mulheres, proctologista para mulheres, né? Tem um geral, o Instagram vai lá, faz uma busca, muitos vídeos também, fotos do Instagram, muito bacana. Tá bom? Facebook, proctologista. Um abraço. Até amanhã, às 18 horas, Câncer de Ânus.